noite! Se você está vendo esse vídeo no reprise, assiste até o final, porque darei dicas sobre como você deve escolher o seu tratamento na esclerose múltipla. Hoje vamos receber uma convidada, a senhorita Tamílis, que é uma paciente lá de Cajazeiras, e quero ouvir a história dela. Boa noite. Quero ouvir a história dela para que vocês conheçam, escutem a jornada do diagnóstico e do tratamento que ela teve, para que aos poucos tirem algumas dicas, algumas informações úteis da história dos outros. E na metade para o final, vamos chegar no momento que ela teve que decidir o tratamento dela. Eu e ela, nós dois juntos, tivemos que decidir qual seria o melhor tratamento de alta eficácia para ela. E poderemos conversar então sobre a perspectiva do paciente, a perspectiva do médico, nessa situação de definir o tratamento, definir o melhor tratamento. Dá mais uns minutinhos aqui, porque é o seguinte: vocês sempre me escutam falar que não é o médico que decide o remédio sozinho e também não é o paciente que decide o remédio sozinho. Os dois têm que definir e decidir juntos. O médico dá a opinião dele, o paciente dá a opinião dele, em comum acordo vocês escolhem um remédio. Então, já dando um spoiler, chegou um momento da vida, chegou um momento do tratamento da Tamílis que a gente precisou sair do natalizumab. Então ela já estava tomando natalizumab e mesmo assim não estava controlando a doença dela, e nós tivemos que dar um próximo passo. Aí nós tínhamos que escolher entre Ocrevus, Kesimpta, Alemtuzumab, Mavenclad, Fingolimod, Siponimod. Tivemos que escolher um próximo remédio depois do natalizumab. E aí vamos ver aí o que ela decidiu. Qual foi o raciocínio do paciente, qual foi o raciocínio do médico. Mas, de novo, não é o médico que escolhe sozinho o seu tratamento, nem o inicial, nem o do meio, nem o final, nenhum deles. Sempre existem opções. Em todas as situações existem opções. Em todas as situações. Não tem uma situação na vida que o médico vai escolher sozinho. Então, é sempre em comum acordo. Paciente e médico conversam, paciente e médico avaliam o que faz mais sentido, o que é melhor, o que é mais seguro, o que é mais prático, cômodo, moderno. E aí sim, vocês dois trabalham juntos para conseguir o seu tratamento. Não gosto muito da ideia de que o médico escolha sozinho, sem te ouvir, sem te dar opção, sem te contar quais que tem, quais que não tem. Eu acho que, além de eu achar, o Código de Ética Médica diz que o médico não deve escolher o tratamento pelo paciente, no lugar do paciente. A menos que o paciente esteja em situação de vida ou morte. Se o paciente está na minha frente, morrendo nos próximos 10 segundos, aí eu decido o que fazer com a vida dele. Eu decido qual tratamento faço, qual injeção eu dou, qual remédio eu aplico, eu decido. Se o paciente não está em situação de vida ou morte, se ele não vai morrer nas próximas horas, que é o caso da esclerose, o médico não deve decidir tudo sozinho. O médico deve informar, capacitar, dar informações ao paciente e juntos escolhem o tratamento. Então, vamos conhecer a história da Tamílis, que eu quero ouvir desde o início como é que foi toda a jornada dela até a gente chegar no finalzinho. E aí a gente vai chegar no momento que ela teve que decidir o remédio, escolher o remédio, para qual remédio ir e tudo isso. Então aproveitando enquanto a Tamires não entra, compartilhem a live no triangulinho, ó. Cliquem no triangulinho aqui embaixo e mandem para as cabecinhas que aparecerem ali. Clica no triangulinho também e vai em copiar link. Quando você clicar em triangulinho, você arrasta lá para cima
e copia o link da live. Aí você pode jogar nos grupos do Zap e fale para as pessoas virem para a live. Para a gente trazer mais pessoas para aprender sobre a esclerose múltipla, aprender sobre as medicações, aprender sobre tudo isso. Achei deu. Oi! Oi, boa noite. E aí, boa noite! Tudo bem? Tudo bem? Eu estava contando para o povo Hum, que eu queria utilizar a live para a gente conhecer a sua história, saber qual foi a sua jornada, seus sintomas, seus exames, seus diagnósticos, seus remédios. E aí, o ponto principal que eu queria usar de aprendizado com eles é o processo de decisão de remédio, assim. Então, como é que a gente decide o remédio? Principalmente quem está saindo do natalizumab. Então, tem muita gente que está nessa situação hoje, está tomando natalizumab, sabe que em algum tempo vai ter que trocar. Outros pacientes vão chegar até o natalizumab daqui a um tempo e depois vão ter que trocar. Então, para a gente poder usar essas duas visões, assim, como é que o médico pensa para quem vai sair do natalizumab, como é que o paciente pensa quando vai sair do natalizumab, para a gente poder dar a sua visão como paciente, a minha visão como médico, de alguém que está saindo do natalizumab. Mas para começar, enquanto o pessoal vai entrando, queria que você se apresentasse, falasse de onde você é, o que você faz, e como é que foi toda a sua história desde o início, assim, com a esclerose múltipla. tá. É, boa noite a todo mundo, né, que está entrando. É um prazer, primeiramente, falar aqui tanto com o meu médico quanto como também profissional da área da saúde. Então, primeiramente, meu nome é Tamir Nóbrega, sou farmacêutica, então sou da área da saúde, faz um tempinho. E a história com a esclerose começou. Eu acho que como todo mundo aqui, né, um tanto quanto conturbada. Há uns 5 anos atrás, né, eu comecei a... Do nada eu acordei e estava com a visão dupla. Estava enxergando dois. E fechava, abria os olhos, fechava os olhos. E duas televisão, duas pessoas, duas... No geral, primeira coisa que a gente procura é o oftalmologista. Até pelo fato de já usar óculos, né? E o oftalmologista disse: não, tá tudo bem com a sua visão, tá tudo bem com os seus olhos, você não tem nada. Isso deve ser estresse, tá certo? É, com isso, com a visão, aí veio uma perda parcial de força do lado esquerdo, onde eu não conseguia segurar alguns objetos com tanta. Uma xícara mesmo, estava muito pesado para segurar. Eu andava de moto, uma Bros. Então, eu parada, ela pendia e a gente caía porque eu não tinha força de segurá-la. Então, aí aconteceu algumas vezes. Aí a gente, não, isso não tá normal. Procuramos o neuro, a primeira coisa que ele passou foi para fazer um monte de ressonância, exame. Já pediu para fazer o da coluna, né, o da punção lombar. E nesses resultados apareceu apenas uma lesão cerebral. Nesse período, eu estava num trabalho, eu trabalhava numa distribuidora de medicamentos e tinha uns estresses a mais. Só que aí, com o resultado dos exames, eu fui para todo tipo de médico. Eu fui para dentista, eu fui para otorrino, porque eu tinha uma dor nessa região aqui, pegava aqui embaixo, que era desesperadora. Então, esses primeiros 3 meses, minha patroa falou assim: não, você vá para casa e só volta quando você ficar bem. E foram praticamente 3 meses sem conseguir trabalhar. Eu chegava, olhava para o computador, o mundo rodava. Não, não tenho condições de ficar aqui. Até que vários neuros, encontrei um que ele, não quero ver exames, eu quero ver você. Fez, mandou eu andar, eu andava de olho fechado. Para mim, eu estava numa direção. Quando eu abri os olhos, eu estava todo o contrário. Então, Isso geralmente é um bom sinal na avaliação de um profissional. Quando você chega em qualquer médico de qualquer especialidade, se ele falar isso, não, deixa eu te ver primeiro, deixa eu te ouvir primeiro, deixa o exame do ladinho, depois eu vejo, é um bom sinal de que é um bom profissional. Porque todos os mandamentos da medicina sempre mandam
escutar o paciente, examinar o paciente para depois olhar os exames complementares. Então isso é um bom sinal de um bom profissional. Pois é. Infelizmente ele faleceu já, esse neuro aqui. Eu sou de Cajazeiras, na Paraíba, no interior da Paraíba, no Nordeste, na quintura, no sertão. Isso também contribui algumas coisas. Mas aí ele era da capital, mas excelente. Ele examinou toda, aí ele sentou, aí falou assim, agora eu quero olho. Ele é neurocirurgião, ele não era neuroclínico. Olhou, aí pegou um papelzinho e falou, sua filha tem, aí colocou no papel, esclerose múltipla. Aí falou assim, ela precisa desse medicamento, consiga para evitar que ela tenha. Simples, direto, ele já era um coroão. Simples, direto, pá. Aí eu falei assim, eu sou da área da saúde, mas a gente não conhece de tudo. Eu tinha ouvido falar da esclerose. E assim, com os sintomas, a gente em pesquisa, algumas coisas. Sempre, para quem não é da área da saúde, eu aconselho a não ler sem o conhecimento de um profissional. Mas aí eu já estava com minha irmã, que também é da área da saúde, e a gente ia lendo, ia... mas nada que ficasse na cabeça. Ai, meu Deus, o que é que vai ser de mim? Ele falou pra ela assim, eu falei, ó, a gente falou sobre isso. Tudo bem, beleza. Quando a gente retornou para o interior, uma das primeiras coisas que a gente providenciou pelo Ministério Público foi o beta-interferon. Na época, ele tinha que era o primeiro que se passava, né? Quem não é da área, eu acho, não entende que não pode pular escalas, entende que não pode pular de remédio. Vai se adequando. E aí, a gente conseguiu o beta-interferon, que é o Avonex. Enfim, horrível. Eu tomava todo sábado. A primeira vez eu tomei de manhã. E assim, desde o primeiro diagnóstico de esclerose, a minha família se uniu e se todo mundo estamos aqui. Então era o evento. Algo que me dói o coração com a Avonex, porque o Avonex é uma vez por semana, no músculo, uma injeção mais profunda. E geralmente a pessoa perde uns 2 dias. Perde o dia que aplica e perde o dia seguinte descansando de febre, aquela frio e dor no corpo. E é algo que me corta muito o coração, assim, porque eu sempre almejo meu final de semana. Assim, nossa, faço muitos planos. Nossa, sábado eu vou poder ficar com meu filho, domingo eu vou poder ir no parque. E os pacientes que tomam Avonex, quase todos me falam isso. Não, doutor, eu tomava na sexta, porque daí eu tinha sábado e domingo para passar mal em casa. Então a pessoa perdia todos os finais de semana para sempre. É, isso mesmo. Eu tomava no sábado. Como eu trabalhava até às sexta, 5 horas da tarde, eu não, vou tomar no sábado. Sábado de manhã era o evento de casa. Juntava minha. Travou para mim a Tamires. Deve ser a internet lá de Cajazeiras. Enquanto a Tamires não volta para mim, espero que seja. A Tamires saiu. Deixa eu fazer 2 comentários que eu estava me segurando para fazer enquanto a Tamires não volta. Um comentário para vocês é o seguinte: não é a melhor coisa do mundo se tratar com um neurocirurgião. Neurocirurgião. Eu só estou comentando sobre os neurocirurgiões também, quando você tinha saído. Assim, se você puder escolher, prefira um neurologista clínico. O neurocirurgião, depois da faculdade de medicina, ele fica 5, 6, 7 anos aprendendo a cortar a cabeça, onde que entrar, fazer cirurgia. Então não faz parte da grade de estudos, de aprendizado e congressos tratar a esclerose múltipla. Muitos acabam tratando por força da pressão da sociedade, do dia a dia. É o único neuro em milhares de quilômetros. Então eles meio que aprendem e se obrigam a tratar meio que a contragosto. Então, de preferência, se tiver como escolher entre um cirurgião e um clínico,
deu uma preferência para o clínico, para o neuroclínico, o neurologista clínico. E sobre as medicações, realmente existe uma escadinha que, a princípio, é para ser seguida com remédios básicos, intermediários e melhores, mas, caso a caso, a gente consegue pular algumas etapas. Então, não deve ser sempre, sempre, sempre seguidas. Caso a caso, dá para pular algumas etapas. Quanto mais no passado, mais difícil era. Quanto mais recente, mais fácil é pular as etapas. Eu acho que para mim travou quando você estava falando que sábado de manhã era o evento. Juntava todo mundo em casa. Pronto, aqui meu celular parou, mas eu acho que já estabeleceu. Então, aí, era justamente o neuro que a gente foi para ele, era justamente porque ele era da cidade e foi para a capital, e era muito bem falado. Então, assim, a gente tinha também alguns conhecimentos políticos, cidade do interior, e uma amiga da minha mãe, vereadora, te fala assim, vá nele agora, que então, a gente vai, né, nesse desespero, a gente vai. E realmente, depois ele disse, agora vá para o clínico para lhe acompanhar. E aí a gente ficou no sábado de manhã, juntava todo mundo. Eu pegava a caneta do Avonex, encostava na minha perna e não tinha coragem de apertar. Então, assim, eu sou farmacêutica e faço injetáveis também. Mas aí eu ficava naquela tensão. Aí eu segurava a caneta e ficava, aí a lágrima descia. A primeira foi. Aí meu pai chegava assim e falava, vamos, eu lhe ajudo. Aí ele segurava a minha mão, aí minha mãe vinha e apertava a caneta. Aí quando apertava a caneta, o disparo dela, aí eu ficava, pronto. Aí a primeira, assim, ninguém me explicou nada sobre o que eu ia sentir. Só comecei depois de um tempinho. Aí eu fiquei molenga, molenga, molenga. E um frio, começou um frio, um frio. Menino, eu fiquei com 40 graus de febre. E pronto, e agora? Aí mãe enlouquecida tentou entrar em contato com o médico. Ele foi dizer, foi explicar que era normal do medicamento. E meu pai botando compressa e tal. Aí realmente, o restante do sábado e o domingo de manhã era perdido. Então, isso ainda ficou de 1 mês e meio a 2 meses. Eu ainda fiz umas 6 aplicações do Avonex. E dica para quem vai iniciar qualquer remédio que seja, todos os remédios da lista, sempre existe um programa gratuito do laboratório. Então, se vai iniciar Avonex, vai iniciar Rebif, vai iniciar Natalizumab, Quesimp, Tocrevos, qualquer coisa, existe. Se jogar no Google 0800 programa e o nome do remédio, você vai encontrar um telefone que você vai poder ligar, mandar mensagem, conversar com o enfermeiro, com outros profissionais que podem te ajudar nesse início. Nas injeções, como é que armazena, como é que aplica, o que faz e o que não faz. E sobre o Avonex, uma das evoluções que fizeram nas medicações injetáveis foi o Kesimpta, e algo que a indústria se preocupou foi em retirar o gatilho, o botão, porque dava muita agonia no paciente. Nossa, aperto, não aperto, aperto, não aperto, aperto, não aperto. Isso era um sofrimento a mais para vocês. E a gente não quer dar mais sofrimentos para vocês. Então, eles tiraram o botão do Kesimpta e virou tipo assim que você encostar, ele vai. Então, tiraram o botão pensando em diminuir um grau de sofrimento para vocês. E quem olha de longe, quem não conhece a fundo, pode achar, mas que besteira, é só apertar o botão e não apertar o botão. Faz toda a diferença, faz toda a diferença isso. Depois disso, em uma das visitas para pegar o medicamento, quem sempre pegou meus medicamentos foi meu pai. E tinha um panfleto lá em cima falando da Associação de Esclerose Múltipla daqui da Paraíba, onde tinha as pessoas que se juntavam, que falavam, conversavam, os médicos e tal, 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 tal. Aí minha mãe falou assim, vamos. Eu ainda estava naquele processo de digerir tudo o que estava acontecendo. Aí eu falei assim, não, quando a gente for um dia na capital, a gente passa por lá. Só que achou desse dia chegar, a gente foi na capital, aí minha mãe falou assim, vamos nesse local para você conhecer outras pessoas, para você... Tá certo, a gente foi. Quando chegou lá, aí a mãe falou assim, você já tem esclerose? Sim, eu recebi. Deixa eu te cortar mais uma vez, eu vou cortando aos pouquinhos. Depois eu te volto no assunto que você estava. Frequentar a associação é muito bom,
mas a pessoa tem que ter uma cabeça melhor. É igual ir pro Google. Não dá para ir pro Google no primeiro dia de diagnóstico, que você só vai chorar, se assustar e ficar muito mal. Não dá para você ter o diagnóstico hoje e amanhã querer ir para a associação. Porque você vai chegar na associação, vai ver gente na cadeira de roda, gente que tem mais sequela, gente que está de mau humor, que não está bem. Isso pode te contaminar. Vale a pena ir para a associação, ir para o Google, ir para os perfis, ir para os grupos de Zap, quando você já tiver com uma cabeça boa. Não, eu já entendi minha doença, a minha está desse nível, já está controlada, meu médico já me adiantou muitas informações, eu vou chegar lá e vou saber lidar com o que eu vou ver. Eu vou saber que eu não vou ficar assim, que cada doença é uma, que infelizmente tal e tal pessoa tiveram o diagnóstico muito no passado e não tiveram as mesmas oportunidades que eu estou tendo. Então, é uma dica que eu dou para quem quer ir para a associação, quer ir para o Google, quer ir para os perfis. Vale muito a pena, tem muito benefício, mas tem que estar com a cabeça um pouquinho preparada. E Agora pode continuar na associação. é super verdade, porque quando eu cheguei lá, tinha gente na cadeira de roda, tinha gente puxando da perna, puxando do braço. Aí eu falei, nossa. Eu já tinha lido algumas coisas e eu falei assim, não, mas cada caso é um caso. Mas ainda tem muita coisa nova e tal. Só que aí, o pior, fui lá e a moça perguntou, você já tem o diagnóstico? Eu fiz, já, o médico já me deu, já faço uso do medicamento X, eu já recebi algumas vezes, já há quase 2 meses fazendo uso. Aí, um outro ponto também que eu acho muito importante ser falado é a questão dos profissionais de saúde que trabalham diretamente com essas áreas. Porque a pessoa olhou para mim assim e falou assim, você está tirando o direito de uma pessoa receber o medicamento. Eu falei assim, oxe, mas por quê? Eu fui nos meios legais, eu fui no Ministério Público, dei entrada, tudo direitinho. Disse, não, mas aqui na região só recebe quem passa por essa associação. Diga, eu não sabia, era um ponto que eu não sabia. Eu sei que eu esperei horas lá até que outro profissional chegou, era uma neuroclínica, assim, e olhou todos os exames, pediu tudo novamente. Pediu ressonância, pediu punção, pediu tudo novamente. E falou assim, não, você não tem esclerose múltipla. Você tem uma lesão cerebral, você tem que ficar acompanhando, mas você não tem esclerose múltipla. E até então eu nunca tinha feito pulsoterapia, eu nunca tinha falado de pulsoterapia. Então eu ainda estava com uma visão um pouco mexida, eu ainda estava com o lado esquerdo muito fraquinho ainda. Minha irmã, por ser fisioterapeuta, a primeira coisa que ela dizia, vamos ter que fortalecer. Então, a gente estava fortalecendo em casa, a gente que estava se unindo e fazendo. Que até então, apoio para essa questão a gente não teve. Até pela carência mesmo da região. E aí ela olhou assim, não, você não tem. Aí eu falei assim, tá, e agora? O que é que eu vou fazer? Não, você vai suspender o medicamento e você vai ficar fazendo ressonância de 6 em 6 meses e vendo se tem alguma coisa. Ela chegou a usar o nome de CIS? Não, porque quando a gente diz que tem uma lesão só, a gente chama de CIS. Eu vim Não chegou a conhecer, usar o nome. vim conhecer CIS através do Instagram. Porque na época, a gente bota tudo no Instagram, esclerose múltipla. O primeiro perfil que eu vi do Dr. Matheus tinha 5.000 seguidores. Eu falei, é por aqui que eu vou pousar. Fiquei aqui, aí comecei a entender mais um monte de coisa que eu falei, meu Deus do céu, como as pessoas que não são da área da saúde, a linguagem tem que ser clara, tem que ser simples, tem que ser. Tamires travou para mim de novo. Daqui a pouco ela volta. Só para explicar para vocês que ficam por aqui, então, resumindo para quem chegou agora, a Tamires é de Cajazeiras, na Paraíba. Uns 5 anos atrás teve o primeiro surto da doença, que foi uma visão dupla. Fez consulta, fez ressonância, apareceu uma lesão no cérebro e ela recebeu o diagnóstico de esclerose múltipla pelo neuro dela. Começou a tomar a Vonex, que é o beta-interferona, uma vez por semana. Tomou uns 2, 3 meses, buscou a Associação de Pacientes da Paraíba e lá fez consulta com o neuro da associação
E a neuro da associação falou que não era esclerose múltipla. Falou, não, você não tem esclerose. Para o seu remédio e fica repetindo ressonância. Repete, repete, repete a cada 6 meses para a gente dar uma monitorada, porque você não tem esclerose múltipla, você tem uma única lesão. Você tem uma única lesão e não é suficiente para ter esclerose múltipla. Isso a gente chama de CIS. Quando a pessoa tem uma única lesão e a pessoa não tem lesões suficientes de esclerose, a gente chama de CIS. CIS, C-I-S, CIS. Então, eu estava resumindo sua história enquanto você estava fora. Pronto, eu acho que agora a internet vai me ajudar. Pronto, e aí, não, nunca ouvi falar de CIS. Eu falei assim, não vou fazer mais. Bate aquela revolta. Porque, primeiro, tirou o diagnóstico, beleza, tá, você julga que não é aquilo, mas não sentia acolhimento. Aí eu falei assim, eu não vou fazer mais nada. No primeiro ano eu ainda repeti uma ressonância e aí apresentou uma segunda lesão cerebral. E eu mandei para a médica, ela falou assim, não, você não tem sintoma, não tem nada, continua sem diagnóstico. Falei, beleza. 2 anos se passaram até que esqueci tudo isso. Nada fiz. 2 anos. Isso. Não fiz nada, sem remédio, sem nada, a não ser enxaqueca, que eu sempre sentia, fazia o tratamento lá, tomava os remédios lá, e tava de boa. Até esse tempo todo. E isso, no final disso, eu tinha procurado outro neuroclínico, e ele falou, ó, vamos deixar uma interrogação. Não vou fechar o seu diagnóstico, vamos deixar uma interrogação, você vai fazendo um acompanhamento, tal. Só que eu abandonei, não fiz nada. 2 anos e meio depois, aí eu falei assim, eu já tinha feito o plano de saúde na Unimed. Quando eu finalizei todas as etapas de medicamento, de exames, aqui, né? 2 anos e meio só pagando o plano, sem nada. Eu sei que eu não quero usar, mas eu vou cancelar. Não tá adiantando mais na minha vida. E eu falei assim, aí minha irmã falava, não vai, você não vai, a única coisa que você não vai deixar de pagar é seu plano de saúde. Eu falei, beleza, tá bom. E foi vindo. Até que um dia eu acordei e tinha muita formiga nos meus pés. Muita formiga nos pés. Eu falei, o que danada é isso? E eu jogava vôlei, né? De hobby mesmo, a gente jogava vôlei. Aí eu comecei a ficar muito estressada com ela, das formigas nos pés. Formigando os pés e depois as mãos formigando. E o quadril, do quadril para baixo, parecia uns choques que dava. E eu sem entender o que era aquilo. Aí eu entrei em contato com o último médico que eu tinha falado, né, que deixou a interrogação. Aí ele falou, venha que você tem que ser avaliada. E esse médico é no estado vizinho, Ceará, que é próximo da cidade que eu moro. Aí fui, vamos repetir todos os exames, ressonância, punção, tudo novamente. Nesse período de repetir os exames, minha mão direita começou a não ter mais movimento. Ela começou a paralisar. Era muito difícil eu abrir os dedos, fechar a mão. E depois a outra mão foi ficando também da mesma forma. Tanto que essa daqui estava paradinha já, eu tipo que estava encostada com ela no corpo, que ela não tinha mais movimento. E essa outra estava começando a parar também. Para escovar os dentes era muito engraçado. Pegava a escova, tentava e ela caía da mão, não conseguia. Aí passei mais 6 meses sem diagnóstico com esses sintomas e a gente tentava ver o que era tudo isso. Até que minha irmã, mais uma vez, sendo fisioterapeuta, é assim, minha irmã para mim é a base de toda a minha força. Aí ela fala assim, ela tem um lado de proteção, mas tem um lado do profissional.
Então, em casa, eu ia pegar uma garrafa de vidro, às vezes eu pegava a garrafa no meio do caminho para levar para a mesa, aí ela ficava querendo cair, eu sem força. Meu pai e minha mãe vinham para tentar pegar e ela falava: não, tem que deixar ela tentar. E eu ia. Quando eu conseguia colocar na mesa, que isso para mim era como se eu tivesse uma maratona de tão cansada, aí era uma festa, né? Pequenas conquistas era uma festa, uma maravilha. E ao ponto de chegar que eu tenho que ir novamente numa correria para o hospital, porque eu levantei, a gente estava numa pizzaria no aniversário de um sobrinho meu. Digo, manhã, vamos. Eu não tô me sentindo bem. A gente levantou para pagar. Quando eu fui pagar, que fui voltar, não consegui mais. Minhas pernas travaram, não consegui mais fazer. Aí meu pai foi, me pegou, me botou no carro. A gente viajou 2 horas para a cidade vizinha. Isso era 9 horas da noite. O médico falou: venha que eu lhe espero. Cheguei lá 1h30 da manhã. E aí fui internada, fui avaliada. A urina. Ele pediu o exame de urina. Eu não conseguia controlar para fazer o exame de urina. Eu não sabia quando eu ia urinar ou não. Então simplesmente saía. Muitas das vezes eu acordei com tudo molhado porque eu não sabia quando a urina ia sair ou não. Então aí, nas ressonâncias, outra lesão cerebral e apresentou lesão medular. Aí o que ele falou nessa lesão medular é justamente tudo que eu estava sentindo desses sintomas. Pulsoterapia. Tá, vamos lá, o que é isso? Corticoide na veia, 5 dias de pulsoterapia. Interna, fica lá, faz pulso. Fiz pulso. Com a pulso, não tive melhora. Eu não conseguia nem ainda abrir a mão direito. Meu dedo, principalmente esses dedos aqui, os anelares, eram travados. Aí eu, certo, doutor, e agora? O que a gente faz? Ele falou, ó, tem um procedimento chamado plasmaférese. Aí ele foi explicar, eu nunca tinha ouvido falar, ele foi explicar o que era do catéter, só que são dias alternados, você tem que ficar aqui no hospital. Tá, vamos solicitar. Solicitou no outro dia, ó, a Unimed autorizou, vamos vir lhe preparar para plasmaférese. Beleza. Era digerindo isso e ao mesmo tempo encarando, sem entender muita coisa, mas bora lá, bora fazer. Uma das vezes internada, sem melhor ainda, eu comecei a sentir um arroxo assim embaixo do braço, na região da cintura, né? Eu falava, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Eu vou morrer sufocada, não sei o que é isso. E os médicos clínicos que estavam lá, o que eu vejo muito que o senhor fala também é a questão do atendimento básico. Tá, o médico clínico, que ele é o primeiro que a gente encontra, ele não é obrigado a conhecer isso não, tudo isso não. Mas ele tem que ter noção de saber lhe encaminhar. Porque até chegar a entender o que era tudo isso, eu fui muitas das vezes para o clínico, para a UPA, que na minha cidade só tem UPA, não tem hospital particular, e chegava lá, eles olhavam para mim e falavam assim, você não está passando por nenhuma situação, não, porque eu creio que tudo isso seja psicológico. Ai, eu chorava tanto. Eu dizia, Senhor, se tem alguma coisa psicológica na minha cabeça, me ajuda a entender, porque eu sinto as coisas. Só que eles não acreditavam nisso. E eu ficava. Aí teve uma médica que olhou para minha mãe e falou assim: tire sua filha daqui, leve ela para outro local, que ela não tá bem. Pode ter todo um estresse por conta de tudo que ela tá passando, mas o que ela sente é real, por mais que a gente não veja. Aí foi quando a gente foi encaminhado para o Ceará. E aí começou aquele arroxo, e os médicos chegavam lá e falavam assim: você tá sentindo um arroxo? Diga, doutor, é um negócio aqui, parece que eu tô com uma cinta que tá me apertando, e eu não sei, eu acho que eu vou sufocar. E eu não conhecia o termo do abraço da M, porque eu falei, internada, eu falei assim, eu não vou pesquisar nada. Porque os médicos já não acreditam. Se a gente chegar já dizendo o que é, eles, você viu na internet, então você tá dizendo que tá sentindo isso. E eu não entendia, eu só realmente dizia o que eu tava sentindo. Aí eu dizia, tem uma faixa me apertando, tem uma faixa me apertando.
Aí foi quando o neurologista ia lá e pesquisar e me informava, não, isso chama-se traço da EM. Aí eu ia para a internet e eu digo, meu Deus, como é igualzinho a isso. Aí vamos fazer plasmaférese, catéter no pescoço. E aí tudo bem, a primeira sessão maravilhosa, o catéter entope, a gente volta para trocar o catéter. É, são várias coisas que acontecem durante uma plasmaférese. Não sei se já chegou aqui, né, alguém a fazer plasmaférese, mas é uma etapa pós-pulso, não tem resultado, né? Plasmaférese é um tratamento que a gente usa para tentar aliviar o surto. Todo surto a gente começa tratando com pulsoterapia, e quando a pulsoterapia não resolve o surto, pulsoterapia é o corticoide na veia. Então, toda vez que alguém entra em surto, a primeira etapa é fazer pulsoterapia, que é corticoide na veia. Quando a pulsoterapia não resolve, a segunda etapa é fazer a plasmaférese. Plasmaférese é um procedimento. Plasmaférese é um procedimento em que o médico pega uma veia grossa aqui no pescoço, o sangue da pessoa sai do corpo, entra numa máquina, filtra e volta pela mangueirinha para o pescoço de volta. Então, nesse procedimento de plasmaférese, o sangue da pessoa é filtrado, os anticorpos, as células inflamatórias são deixadas na máquina e o sangue volta limpo, entre aspas, sem as proteínas da esclerose. Então, é muito eficaz para resolver um surto quando a pulsoterapia não resolve. Ao mesmo tempo que é muito eficaz, é um perrengue. É uma veia grossa, pode entupir, pode dar trombose, pode dar infecção, pode abaixar a pressão, pode dar um monte de problema. É, isso realmente aconteceu. Na segunda sessão da placa, eu falei assim, terminou tudo. E era assim, a máquina, ela é maravilhosa. Mas eu e ela, hoje nós já estamos bem familiarizados. Ela chega, eu converso com ela, eu digo, olha, você funciona direitinho. Porque nas primeiras era assim, mexia, ela parava. Aí mexia, tentava uma posição para que a máquina puxasse o sangue. Aí não conseguia. Aí mexia. Então, teve o finalzinho da segunda sessão da plasma, a médica ficou o tempo todinho segurando minha cabeça. Sempre tem que ter um hematologista presente. E ele ficou o tempo todinho segurando minha cabeça, assim, terminou o procedimento. Assim que terminou, eu muito apertada para ir ao banheiro, eu falei assim, doutora, eu posso levantar para ir ao banheiro? Pode. Fui no banheiro, fui ao banheiro com minha mãe, ela me ajudando, tirando a roupa. Quando eu me levantei, aí eu falei assim, mãe, eu não tô. Pronto, desmaiei nos braços dela. Eu tenho 1,71 m, sou bem grandinha. Minha mãe tem 1,59 m. E ela me segurando e gritando dentro do hospital. Só quando eu acordei, eu estava com os médicos tudo batendo em cima de mim. Minha pressão foi para 7/6. Tive uma hipotensão muito grande. Depois, novamente, outra hipotensão. Até que o médico disse, vamos levar ela para UTI. Fui para UTI. Fiquei lá sendo monitorada. Passei o dia todo na UTI. Enfim, pula um dia de descanso, outro dia plasmaférese. E assim foi. Até que o médico disse, olha, a gente fez os 5 dias da plasma, você vai para casa e você vai tentar cobrar os movimentos em casa. Falei, beleza. Quando foi para ter alta, aí minha irmã sempre, ela me liga, a primeira coisa que ela faz é, tá tudo bem? Eu falo, tá tudo bem. Quando eu ligo para ela, eu tenho que dizer, ó, tá tudo bem, é outro assunto. Que aí, senão, ela já fica pensando um monte de coisa. Aí ela me vendo um pouquinho diferente. Ela, tá tudo bem mesmo? Ó, não minta pra mim, não. Aí eu falo, assim, eu tô sentindo um negócio, mas eu não queria dizer porque eu queria ir embora. Eu queria ter alta. Aí ela falou, o que é? Eu digo, ó, eu não sei, mas quando eu baixo a cabeça, dá choque nos pés. Eu não sei o que é isso, mas dá um choque como se eu estivesse botando um dedo na tomada. Aí ela disse, fale pro médico. Falei pro médico, o médico disse, falou das sinais da Liermite. Aí eu falei, meu Deus, e agora, doutor? Eu preciso de mais coisa, eu preciso ficar aqui. Ele disse, não, vá para casa,
fique internado, vá para casa, faça suas atividades normais e fisioterapia. Cheguei em casa, Covid. Diga, oh, Jesus, Covid para terminar de completar essa etapa. Mas aí fui tudo direitinho. Na época eu morava num apartamento e tive que me mudar para casa da minha mãe, porque por algumas vezes eu quase caí da escada, né, do meu apartamento. De madrugada, 2 da manhã, eu já tive que ligar para minha mãe para ela correr para minha casa, porque eu estava no chão, cheia de vômito, tinha caído, não conseguia me levantar. E ela e ela disse: vou lhe trazer para dentro de casa. Então eu voltei para casa da minha mãe e tá, passou tudo, fui para casa. Quando cheguei em casa, eu falei: doutor, e agora? O que eu vou fazer? Que remédio eu vou tomar? Como é que vida que segue? Com remédio, sem remédio? Aí ele falou: não, vamos passar para você o fingolimod. É um comprimido, todo dia um comprimido que você vai tomar. Eu falei: tá, beleza. Começamos o fingolimod. O primeiro você faz no monitorizada, fui direitinho e deu tudo certo monitorizado. Só que aí foram 8 meses a 9 meses de fingolimod. Até que mais um surto. E dessa vez agora, neurite. Então, ultimamente a esclerose tem atacado muito a minha visão. Tenho tido algumas neurites. Neurite, aí vai, pulsoterapia. Não resolve. Eu fico com a visão muito embaçada, muito embaçada. E é como se para mim tivesse o tempo todo nublado. Tudo muito escuro. Aí eu achei uma neurooftalmo. Aí a neurooftalmo acompanha também. E aí no exame de campo visual mostra um escurecimento já na questão da visão. Aí ela fala assim: olha, aconselho a gente fazer plasma. Aí eu, mais uma vez, plasmaférese. Outra, pega a veia de novo. Só que dessa vez, não conseguiu acesso em canto nenhum. Nem na jugular direita, nem na esquerda. Tentou femoral direita, tentou femoral esquerda e nada. Aí eu liguei pra minha irmã e falei assim: mulher, venha me tirar daqui que eu não aguento mais ficar aqui. Fui pra casa e fiz a pulso e fui pra casa. Não, vou tentar melhorar com a pulso mesmo. Entrei em contato com o médico, até então não tinha conseguido, não tinha entrado em contato com o Dr. Matheus, né? Era só com o médico do Juazeiro e acompanhando tudo pelo que ele postava. E mandava sempre para minha irmã, e falava assim: ó, isso aqui tá casando com o que eu tô sentindo. Fingolimod, a gente decidiu ainda um pouquinho a mais do fingolimod e outra neurite. Aí o médico falou: não, vamos mudar para o natalizumab. Tá certo, vamos lá, vamos tentar mudar. Fiz todos os exames para troca, tudo para mudar, tudo para tentar um remédio novo. Consegui o remédio, plano de saúde, sempre, graças a Deus, eu consegui o fingolimod pelo plano de saúde, o natalizumab também. E aí, como não faz na minha cidade, todo mês eu ia para outra cidade para poder fazer o natalizumab. Eu ainda fiz 6 meses de natalizumab, até que novo surto. Porém, o meu natalizumab demorou, nessa demora eu já estava fazendo muita coisa de formigamento, muita coisa de perda de força. E vamos marcar consulta com o Dr. Matheus. Minha mãe é fã do Dr. Matheus. Ela inclusive, vamos para Curitiba conhecer o Dr. Matheus. A senhora tem noção do que é Cajazeiras e Curitiba? Mas aí vamos marcar consulta. E a consulta com o Dr. Matheus. Aí ele falou assim: se você não tivesse já nesse processo do natalizumab, né, a gente tentaria um outro. Pelas suas lesões, por todo o histórico. Então, como eu estava para receber o natalizumab, aí a gente esperou o natalizumab mesmo chegar. Eu fiz as infusões, eu acho que eu fiz uns 6 a 7 meses ainda de natalizumab.
novas neurites, né? Quando minha vista, eu acordava. Eu acho que a gente teve uma neurite com 3 meses, né? Daí ele falou assim, ó, tá muito no início, dá pra dar mais uma chance, 3 meses ainda é pouco. Vamos esperar. Isso, exatamente. Aí quando eu acordava que minha vista já ficava escurecida, porque na minha região chove muito pouco, então para estar nublado é muito. E eu perguntava assim às pessoas, hoje está nublado? Eu disse, não. Então eu já ficava de orelha em pé. Aprendi a identificar quando é um possível surto, quando é um pseudo, e aí eu já ficava observando, entrava em contato, doutor Matheus, olha, eu estou sentindo isso, vamos aguardar. Na região, mesmo no início do Nata, mas como foi todo um processo para chegar a tomar o Nata, né? Aí continuar com o natalizumab por mais tempo. Continuamos, mas não Porque melhorou. assim, na verdade, ah, o importante é tomar um remédio. Então, se o natalizumab vai começar semana que vem, eu prefiro começar com ele do que brigar por um remédio melhor e demorar mais 3 meses. Não, temos que começar alguma coisa quanto antes. Então, podemos começar com ele e aos poucos a gente pensa depois. Então, isso muitas vezes é a rotina de todo mundo, assim. Porque, assim, lógico, eu gostaria de dar Mavenclad, Ocrevus, Kesimpta para todo mundo desde o início. Mas nem sempre a gente consegue. Às vezes é uma briga que vai demorar muito tempo. Então, enquanto esse outro remédio não acontece, a gente dá ali natalizumab, porque natalizumab é bom e é fácil de conseguir. Então, muitas vezes é o primeiro remédio de alta eficácia que o paciente toma. Muitas vezes natalizumab é o primeiro que vocês tomam dos altamente eficazes, dos remédios bons. Porque o natalizumab é fácil de conseguir no SUS e é fácil de conseguir no convênio também. Natalizumab é fácil de conseguir nos dois. Então, o natalizumab é um remédio de alta eficácia que é fácil de conseguir. Então, muitas vezes, a gente começa com o natalizumab e aos poucos vai pensando no outro remédio, no próximo remédio. Se os outros remédios fossem fáceis de conseguir também, a gente iria direto para os outros. Mas muitas vezes não é tão fácil de conseguir os outros. Pois é. Aí, com a nova neurite, mais na consulta, né? Aí eu falou assim, não, então vamos ver as opções para trocar. A primeira vez que eu ouvi, vou te dar as opções, escolhe. Fiz o JC, vírus e deu negativo, né? Até na consulta, o doutor Matheus tinha recebido e tinha dado negativo. Então, assim, em tese, eu poderia continuar com nata o resto da vida. Mas tive novos surtos. E com novos surtos, né, mais uma falha terapêutica. E a gente, sempre nas minhas consultas, entra a família inteira na consulta, né? Então, a gente monta a nossa junta médica e a gente decide para o melhor. Então, o doutor Matheus falou nas opções, né? Então, aí foi colocado em pauta o Kesimpta e o Alemtuzumab. E a neurooftalmo, ela sugeriu o Alemtuzumab. Só que a gente pensou que, assim, o Alemtuzumab é uma escada já de um passo muito alto para ir diretamente para ele. A gente poderia ter um intermediário, que seria o Kesimpta, que eu poderia dar super com ele também. Então, na época ainda não tinha sido aprovado pelo plano de saúde, né? O plano de saúde não era obrigado ainda a dar, então aí ficou esse negócio, será que a gente vai conseguir pelo plano ou não? E eu recebi todos os papéis e fui lá, fui conversar com o diretor do plano, digo, olha, eu preciso. E aí eles liberaram, graças a Deus liberaram. E hoje, atualmente, eu estou com o Kesimpta. E essa historinha da caneta é muito interessante, porque quando eu recebi o primeiro, eu fui olhar, entrei em contato também com o programa da canetinha, do medicamento, e eles realmente eles dizem, ó, se você
precisar, no dia que você for aplicar, a gente faz uma videochamada com o enfermeiro, ele lhe explica bem direitinho como aplicar, porque como ela é para ser de autoaplicação, não precisa você ir num hospital. Por mais que você não tenha prática com agulhas, ela é muito boa de se aplicar. Então, só encostar e ela dá o disparo. E é tanto que no meu perfil do Instagram, eu já fiz vídeo falando também de como para aplicar ela, né? E algumas pessoas entram em contato comigo e falam assim: olha, eu vou fazer a minha amanhã, você pode me orientar direitinho como é? Eu falei: sim, na hora, a gente orienta bem direitinho como faz. E é muito legal a aplicação dela. É um outro evento em casa, né? Quando chega o remédio, a gente vai fazer a aplicação. E graças a Deus, eu fiz o primeiro mês, que são as 4 canetinhas, segundo mês, que só é uma, e a partir de então só é uma. Minha primeira do Kesimpta, senti realmente como se fosse pá, fiquei com as pernas muito fracas, fiquei meio molenga. No outro dia já acordei melhor. Quando foi na outra aplicação do Kesimpta, senti uma dorzinha de cabeça, tomei um dipirona para poder, né, para poder rebater isso aqui. Na outra aplicação, tomei, fiquei em casa, mas não senti nada. Na quarta, tomei e fui trabalhar. Nem hoje em dia eu tomo ela e já saio. Eu tomo ela às vezes porque mandam a bolsinha, eu levo ela para os cantos, tomo ela e vou-me embora. Hoje O nela que nem. eu falo para os pacientes é assim, normalmente, ó, a primeira injeção da vida vai dar reação. Vai dar igual o interferon, dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar, calafrio. A segunda injeção da vida em diante, talvez não dê nada. Se der algo, é muito leve. Mas daí, dali em diante, e é só uma por mês, daí ali na sequência, então não costuma dar quase nada mesmo. Só a primeira da vida. A primeira da vida é mais chata. As outras são bem de boa. Pronto. Foi justo essa orientação que eu recebi, que eu falei assim, não, vou escolher um dia para tomar primeiro, onde seja mais calmo, mais tranquilo, onde eu tenha a condição de ficar deitada. E assim foi feito, porque eu já sabia do que poderia acontecer. E quando a gente entende que pode acontecer, como farmacêutica, cada organismo é de uma forma diferente. E nem sempre todo mundo vai sentir as mesmas coisas. Mas realmente a gente sente como se. E o doutor Matheus falava assim: ó, você vai sentir como se você estivesse querendo gripar. A linguagem é maravilhosa. Como querendo gripar, é isso mesmo que é. Mas aí hoje eu ainda continuo no Kesimpta, graças a Deus. Não. E você não falou que defendeu a banca de mestrado no meio do surto, sem enxergar. É verdade, é verdade. Tive uns probleminhas na visão do Matheus, ressonância. Ah, meu Deus, eu tô para defender o meu mestrado. E agora? Eu digo, vamos lá com tudo. Vamos com tudo. Aí o mestrado era para defender de 1h da tarde. Quando foi 12h30, chega o laudo da ressonância neurite. E era online, porque eu não podia, porque o meu mestrado era na capital do Ceará, não podia me deslocar, justamente por estar em surto. Aí eu falei, não, pedi para ser online e foi online. Aí eu olhava pro computador e abria os olhos e fechava e dava um tempo e olhava para outra coisa. E no meio do surto defendi tudo. Aí os orientadores e o pessoal da banca disse, pronto, agora você é médico. Eu digo, pronto, obrigada, glória a Deus, desliguei, vamos internar para fazer pulsoterapia e plasmaférese. Fui fazer pulso, não resolveu, fui fazer plasma. E nessa última plasma, pegou um cateter jugular que para quem tem aqui meu Instagram, eu chamo ela de Juju, né? Minha Juju, quando eu preciso dela. Só que aí entupiu de novo, trocou para um acesso subclave, que doía tanto, tanto, tanto. E cada internação é um aprendizado, é uma superação. E eu acho que eu já me internei umas 7 vezes. Mas cada uma é uma coisa diferente. Cada uma eu aprendo e eu vejo como uma pedrinha que eu tenho que
passá-la. E assim, nenhuma internação vai ser igual. Seja por... As minhas últimas internações foram neurites, mas todas diferentes. E para a gente falar sobre o processo de escolha, então você estava no natalizumab e teve falha, teve 2 surtos graves com natalizumab, então não dá mais, temos que sair dele. Basicamente, depois dele temos 4 opções. Mavenclad, que é comprimido, Ocrevus, que é na veia a cada 6 meses, Kesimpta, que é na barriga todo mês, e Alemtuzumab, que é na veia uma vez por ano. Eu tenho pacientes que falam assim para mim, doutor, não interessa se é injeção no olho, me dá o melhor, que eu não quero sofrer isso, não quero passar por outra plasma, por outro surto. Como é que é assim para vocês assim conciliar o risco do remédio, o benefício, a frequência de aplicação? Eu acho que todo mundo iria querer um comprimido uma vez por ano, ou um soro uma vez por ano. Mas aí você pensa também nos prós e contras, na eficácia do remédio, nos riscos. Como é que vocês ficam para escolher? Assim, foi até que na consulta, aí o senhor justamente falou das opções. Aí a gente, vamos sentar e vamos conversar, todo mundo. Lá em casa No vamos... começo vocês queriam mais o alentuzumab, né? Vocês queriam mais o alento no começo. Isso, não, aí até tanto que vamos pesquisar e vamos pro alento, porque na minha cabeça eu queria o alentuzumab. Eu não aguentava mais ação, surto, prejuízo, não aguentava mais tudo isso. Aí vamos reunir todo. Aí uns falam assim, realmente vai ser muito bom. É muito bom, né? Mas tem os riscos. Tem a questão de adquirir uma nova doença autoimune, zerar o seu sistema imunológico. Muita coisa. Eu tenho farmácia, então eu tenho contato diretamente com pessoas que estão doentes, né? E será que vai ser a melhor escolha para você? Aí o pessoal lá de casa, todo mundo é maravilhoso. Eu agradeço ao Senhor pela minha rede de apoio, que é extremamente incrível. Aí eles falam assim, cada um dá a opinião e fala no final, mas a decisão é sua. Veja o que vai ser melhor para você. Vamos colocar aqui os prós, os contras, tudo direitinho, mas a decisão é sua. Até que a gente chegou na decisão do Kesimpta, que realmente é... Travou para mim de novo. Então, para resumir, quem chegou depois, Tamires começou com os primeiros sintomas há mais ou menos 5 anos, recebeu um diagnóstico de esclerose, 2 meses depois tiraram o diagnóstico de esclerose dela. Ficou 2 anos sem remédio, sem sintomas, muito bem. 2 anos depois do primeiro sintoma, 2 anos depois do primeiro diagnóstico, outro surto muito grave na medula, travou tudo do pescoço para baixo. Pulsoterapia, plasmaférese, começou o fingolimod, depois de alguns meses do fingolimod foi para natalizumab, com natalizumab teve 2, 3 surtos graves e tivemos que trocar. No processo de troca, conversamos sobre Mavenclad, Ocrevus, Kesimpta e Alemtuzumab, para ver qual remédio faria mais sentido para a vida dela, para o caso dela, para a rotina dela, para a gravidade da doença dela. Por eliminação, ficou entre Alemtuzumab e Kesimpta, os dois que mais agradavam, assim, pesando prós e contras, riscos e benefícios. E no final, optaram por escolher o Kesimpta. Isso. É realmente, tem aquele receio da agulha, né? Aquela questão, mas todo mês uma furada, todo mês... Não é melhor ir uma vez no ano? Olhando por isso, beleza. Mas o que eu não fiz nada com ele. Então, e tá dando certo, graças a Deus. Com relação à visão, minha visão, ela voltou ao meu normal. Não é o 100%, mas é o meu normal. Já estou totalmente acostumada com ela. A neurooftalma, ela falou assim, seu cérebro vai acostumar a enxergar assim. Então, eu tenho um embaçamento visual, porém, das todas as atividades, eu tenho farmácia, trabalho em farmácia, professora, dou aula, então, tá dando direitinho. Às vezes dá 9h30 da noite e eu já não consigo enxergar direitinho. Aí eu falo, ó, vocês, os meus alunos, né? Agora é com vocês, aí vocês vão lendo e eu vou explicando a vocês, mas aí a gente vai se adaptando. A esclerose, para mim, é uma constante adaptação. Não tem aquele de dizer assim, pronto,
ela é a receita de bolo. Você mistura, você faz isso e dá tudo certo. É uma constante adaptação e evolução. Então a gente sempre tem que estar entendendo. Eu tenho que entender o que o meu corpo está querendo naquele momento e tenho que fazer o que o meu corpo está querendo naquele momento, né? Fiz terapia. Hoje eu não faço mais a terapia, mas pretendo voltar. Me ajudou muito a entender tanto as mudanças neurológicas quanto as mudanças físicas, porque 5 internações, 5 pulsoterapia, plasmaféresis, então milhões de quilos veio com tudo isso, né? Eu entrei numa etapa que eu ganhei 25 quilos, aí vem a questão da autoestima que muda, meu cabelo pelo ralo do banheiro, então muda também muita coisa, mas graças a Deus de apoio e hoje com o tratamento que até então tá tudo bem, não tive mais surto. Só assim, o que que acontece agora, né? Quando tem eu não sei se é o que eu imagino que seja, não sei se realmente é. Por exemplo, a gente está vivendo um período de extremo calor, principalmente nessas regiões minha, né, Nordeste. E nesse período muito quente, a minha visão ela embaça mais. Eu sinto ela um pouco mais embaçada, é como se fosse um surto. Mas aí eu espero, não dura 24 horas, vai e vem, na minha mente eu já entendo, não, é por conta da temperatura. Minhas pernas, Exato, isso é o que a gente chama de pseudo-surto, é bem isso, tá bem, bem certinho. pronto. Minhas pernas elas ficam muito fracas às vezes, principalmente com algum esforço. Aí eu preciso andar mais devagar. Tenho a minha bengala em casa, quando eu preciso dela eu utilizo. E ultimamente com o Quesinta, é mais o que eu estou sentindo mesmo, é o pseudo surto, tanto pelo fator de externo mesmo. As coisas que E a estão. sua neurooftalmo chegou a te sugerir alguma coisa para melhorar a visão? Ou ela simplesmente falou assim, ó, não tem muito o que fazer, é só pulsoterapia e trocar o remédio? Ou tinha, sei lá, uma injeção no olho, um exercício? Ela chegou a sugerir em algum momento algum tipo de reabilitação da baixa visão ou não tem muito o que fazer? Não, não tenha muito o que fazer. Na verdade, ela sugeriu a pulso e a plasma. E ela tinha até falado assim, ó, posso dizer que a plasma nem volte, mas aí eu fiquei naquela, então não vou fazer. Vai ter muito resultado pelo que já tá no exame, então eu não vou fazer. Aí eu falei assim, ó, mas se fosse minha filha, eu faria. Aí minha mãe tava do lado, a minha mãe falou assim, então vou fazer. Aí a gente foi fazer. Mas não tinha, o que ela passou é a questão da lubrificação, colírio para lubrificar, piscar os olhos com mais frequência para evitar. E assim, saber até onde você pode ir. Por exemplo, telas. Tentar dosar essas telas. Eu trabalho inteiro e à noite tentar ter um momento de realmente fechar os olhos e descansar a visão. Então, isso para que se evite dor, porque assim, não sei se todo mundo aí já teve neurite, mas a neurite não é apenas o aspecto visual. Dá uma dor no olho que eu chegava para ela e falava assim, doutora, é como se tivesse uma furadeira entrando aqui, né, no globo ocular. Furando de verdade, eu colocava um pano. E meu pai vinha com gelo. E vinha com Vick na testa. E, enfim, aí até chegar na neurite, no diagnóstico da neurite, na plasma, é uma caminhada muito grande. Mas não tem, ela não me passava nada que tinha para que pudesse ou evitar uma nova neurite ou para que a gente pudesse melhorar daquela, a não ser pulso e plasma mesmo. Porque às vezes é muito importante a gente proteger o olho do resto, porque a gente sabe que pode vir catarata, ceratocone, glaucoma, vista cansada. Então a gente tem que preservar o resto do olho porque para não somar dois problemas. Então, às vezes, lubrificar, piscar, evitar tela, aprender a dosar, não forçar a visão. É uma forma de adaptação, de conservar energia e de evitar que outros problemas se somem à neurite que já está prejudicando a pessoa. Aí é tanto que minha
como eu tenho astigmatismo e miopia, e minha mãe, ela tem perda de córnea, ela tem ceratocone. Aí eu pergunto à médica, eu falei, doutora, tem alguma coisa, uma coisa com a outra? Ela falou, não, o que você está sentindo é da esclerose. Porque aí na minha cabeça, minha mãe tinha muito grau nos olhos, fez cirurgia, reduziu bastante. Aí já pensava, eu poderia associar também com esse quadro, porque assim, uma coisa que eu falava muito, inclusive nas consultas, era minha visão. Eu não quero perder a visão. Eu posso chegar a perder a visão? Falava assim. E como é uma coisa que, para mim, é muito delicada a questão da vista. Então, eu queria realmente um medicamento que freasse, que não prejudicasse mais minha visão. Mas eu ainda tenho uma outra opção, que seria o além. E conversando, inclusive, com o meu namorado, ele falava assim: vamos deixar para dar um tiro maior. Se houver uma necessidade maior, vamos deixar essa carta na manga ainda. Não sei nem se esse pensamento é correto, mas aí a gente tá nessa luta, nessa batalha, e com o Kesimpta, que graças a Deus tá dando super certo. Faz Quando quanto tempo já? dois. Vou pro quinto mês agora em dezembro. Quinto mês, a quinta aplicação. Quando eu faço outra aplicação, já falo com meu pai, pronto, pode falar com a menina da Unimed para conseguir o meu remédio. E teve um mês passado que atrasou 10 dias. Mas é incrível que atrasa aí, você já começa a sentir os pés formiga, as mãos ficam formigando. Aí eu ligava para ela e digo, mulher, meus sintomas estão vindo, cuida desse remédio. Mas aí, graças a Deus, chega, eu já faço direitinho e até agora tá dando tudo certo. E eu espero que continue assim. Muito bem. Só para já encerrando, esse negócio de guardar a carta na manga, eu concordo quando a gente já está usando um remédio bom. Eu já estou usando o natalizumab, então tudo bem, eu vou guardar o Kesimpta para depois, vou guardar o alentuzumab para depois. Aí beleza, aí eu concordo. Eu não gosto muito desse pensamento para aqueles, não, por que eu vou usar o Kesimpta agora se eu posso usar o Rebif, o Avonex, o Copaxone? Aí eu não gosto muito, aí eu acho que estamos errando em guardar o melhor para depois, sendo que eu estou usando um remédio com baixa taxa de sucesso. Aí eu não gosto muito. Mas sim, se eu já estou usando o Ocrevus, já estou usando o Kesimpta, já estou usando o Mavenclad, já estou usando o Natalizumab, por mim tudo bem guardar o Alentuzumab para depois. Mas, não, vou começar pelo Copaxone, porque eu não quero gastar, queimar etapa, quero deixar para depois. Aí eu não gosto muito. Mas se já estamos usando um remédio bom, aí eu concordo com essa visão de deixar um remédio um pouquinho melhor para depois, desde que já estamos usando um remédio bom. Graças a Deus, o Kesimpta é muito, assim, tem me adaptado bem com ele. O nata, tava tudo bem, até que, né, veio o terapêutico. Mas o Kesimpta até agora tá tudo ok. A gente continuaria no Nata para sempre, porque você tinha vírus negativo, só não poderia dar surto, dar falha. Mas a gente continuaria no Natalizumab para sempre. Acho que a Tamiles caiu pela última vez, porque eu já deu minha hora para ir lá dar janta pro Pedrinho. Deixa eu recuperar a Tamiles, só para comentar sobre o Natalizumab, daí a gente já encerra. Deu para escutar bem a jornada, pegamos um monte de informações úteis, como escolher remédio e tudo mais. Então, eu estava falando para a Tamires que ela tinha JC vírus negativo e a gente iria usar a natalizumab para o resto da vida, para sempre, porque estava funcionando e era vírus negativo. Então, ótimo, vai usar para sempre. Mas aconteceram dois surtos importantes. Aí, depois de meses usando, não foi no comecinho, foi meses. Aí não dava mais. Daí não tem por que continuar, sabendo que temos mais 3, 4 opções melhores do que eles. Graças a Deus que ela existe. Graças a Deus que, assim, tem profissionais que passam
realidade para o paciente. Porque esclerose múltipla é uma doença que você tem que entender ela no seu corpo. Não é uma coisa que você vai ler, vai estar lá e você vai seguir. Não é uma coisa que você vai olhar para outra pessoa. Teve uma pessoa que falou assim para mim, esclerose múltipla, porque você não é igual a fulano que anda com o bracinho assim, puxando. Eu falei assim, eu preciso andar com o bracinho puxando para ter o diagnóstico de esclerose múltipla. Então, assim, é desafiador. É desafiador. Mas é um aprendizado e a gente vai seguindo, confiando em Deus, claro, primeiramente, e graças a Deus nos profissionais que tem, o difícil é achar o profissional. Quando a gente acha, a gente vai seguindo e dá tudo certo. E realmente essa questão do medicamento é tanto que o médico que o presencial último que eu passei, ele até falou assim, eu não sabia que poderia, tipo, do Fingo passar para o Kesimpta, né? Mas como hoje já se pode iniciar com medicamento de alta eficácia, dependendo de como esteja essa esclerose, então sempre é bom essa conversa do médico com o paciente para ver, olha, eu tenho esse para você. Tem isso, os pós e os contras de cada um. Qual que você escolhe? Qual que você prefere? Todos vão dar certo para você. Isso dá muita segurança para o paciente. Muita segurança mesmo. E ele vai... É uma coisa que ele vai carregar para o resto da vida. Então, ele tem que estar ciente, ele tem que saber, ele tem que entender tudo que está acontecendo no corpo, né? É muito, muito importante isso. Muito bem. Então, para a gente encerrar, eu queria agradecer a sua presença, a sua fala, a sua positividade. Aposto que sua história vai inspirar muita gente, vai ajudar muita gente a tomar as decisões, a buscar ajuda, a buscar tratamento. Então, muito obrigado pela presença aqui, obrigado para todo mundo que assistiu, que participou. Se você quiser falar alguma coisa para o pessoal aí. Amém. Eu queria agradecer. Enquanto eu falava, né, subindo os comentáriozinhos e muitos comentários de força. E é isso. Inclusive, tem uma aluna minha que está em processo, nesses processos, né? E sempre em aulas eu falo, porque eu dou aulas ao técnico de enfermagem de farmácia também. E eu digo assim, olha, eu sou uma professora antes e depois da esclerose. Porque no hospital eu vi trabalho técnico. Então tinha técnicos ali que faziam o meu dia melhor. E já tinha técnicos que deixavam meu dia pior pela atitude. Então, eu passo para eles como profissional de saúde. E tem uma aluna minha que se formou agora, que ela está nesses processos. Ela falou, me passa o contato do Dr. Matheus, que eu quero ouvir a opinião dele da minha situação. E aí ela marcou a consulta, vai dar certo e está nessa etapa. E aí, esses dias ela falou que tem dias e dias. Eu digo, olha, eu entendo. Eu entendo que tem dias bons e dias ruins. Quando você quiser chorar, chore. Quando você quiser gritar, grite. Se quiser desabafar, desabafe. Aí depois você para, você pensa, você pede ao Senhor e ergue a cabeça e caminha. O que a gente não pode também é engolir tudo isso, é reprimir esses sentimentos. Não é fácil receber um diagnóstico, mas não é o fim, né? Então, tem gente que olha assim, você não pode chorar, você não pode baixar a cabeça. Eu posso sim, eu posso chorar, eu posso me desesperar. E a Tamires provando que está com a terapia em dia. Tentando, a gente vai tentando. Mas é agradecer a todo mundo aí, de coração, o carinho, né? Os comentários. O que precisar também está entrem lá no meu perfil, tem algumas falando sobre esclerose. E se precisar de alguma coisa, e quem ainda não conhece o trabalho do Dr. médico mesmo, consulta. Vale super a pena, ele é maravilhoso. É realmente essa pessoa que está na live, essa pessoa que está todo dia respondendo caixinha com os memes, ele é na consulta também. Eu sou apaixonada. Muito obrigada. Então tá bom. Muito obrigado, Tamires. Obrigado para todo mundo. Depois eu posto a live, eu te marco. Quem quiser te encontrar, vai te encontrar pelo arroba, mandar mensagem, curtir todas as publicações e tudo mais. Então, uma boa noite para todo mundo. Fiquem todo mundo com Deus. Um abração e tchau, tchau. Tchau, até mais.